Vamos começar a falar um pouquinho sobre o oceano, né? Vocês estão um pouquinho longe aí do litoral, mas essa preocupação com os oceanos, manutenção, né, dos ecossistemas aquáticos, terrestres, é de todos, né? Não é só de quem vive no litoral. Qualquer coisa, hoje em dia, desde política, questões administrativas, econômica, social, passa por toda a sociedade. E vocês fazem parte da sociedade. Embora sejam jovens, mas logo serão adultos e responderão pelos seus próprios atos, é importante que vocês tenham essa visão ampla, holística, né, do planeta, né, da sociedade e tudo mais. O oceano cobre mais de 70% da superfície terrestre e é considerado como fosse então o pulmão, né, de oxigenação do mundo, pulmão do mundo, tá? Embora a floresta amazônica e outras florestas tropicais, elas contribuem bastante, né, para o processo de fotossíntese e renovação, né, do oxigênio, né, que evoluiu de 3,5 bilhões de anos para cá, ok? Porque não se tinha oxigênio em formação do planeta, 4,6 bilhões de anos, que é a idade do planeta Terra, né? Através do processo de vulcanismo, né, e outros processos, tinha lá um teor de bastante alto de hidrogênio, CO2 e outros gases sulfurosos, né, presentes na formação do planeta. Mas, a partir de 3,5 bilhões de anos, né, a vida surge e ela persiste, né, durante alguns bilhões de anos, a vida microbiana, animais, né, são aquela arqueia. Quem já estuda biologia, nessa nível, você já estudou biologia? As eras, os elmos, né, do processo evolutivo. Então, as plantas só surgem a partir de, se não me engano, 60 milhões de anos para cá, né, 60, 70 milhões, já no período Paleozoico, que é o período que começa a ter os seres vistos ao olho nu, né, de farenos, lá do grego, tipo os grãos, né, tamanho de grãos que são visíveis ao olho nu. Então, antes era uma vida só de vírus, bactérias e outras espécies arqueantes, nem existe mais, né? Seres microscópicos não existem mais, alguns ainda persistem, ok? E aí a planta surge o processo de fotossíntese, ok? Lembra que nós temos 3 processos na vida que geram energia: fotossíntese, respiração e a fermentação, né? E aí, você pode demais, porque a bactéria tem os próprios processos né, os químicos internos deles, que eles conseguem extrair energia de reações químicas, né, de rochas. Por exemplo, bactérias que comem enxofre, que precisam de ferro. Então são reações, porque é tão pequeno que qualquer energia sintetizada ali é suficiente para manter a vida, né, bacteriana. Então, o oceano cobre mais 70% de superfície, por consequência também contribui, né, com a grande percentual de oxigênio. Claro, porque a superfície é muito ampla, 70% é água. Então, na água você tem processo de fotossíntese, né, das bactérias e também de algas, né, que fazem a fotossíntese. Produz maior oxigênio, respiramos, por meio de fitoplânctons, e por consequência também, devido à grande área superficial, eles absorvem 30% de CO2. Por que acontece isso? O nosso pH dos oceanos, atualmente, está normal de 8,3, ou seja, levemente básico. Ao longo desses bilhões de anos, o CO2 gerado por processos vulcânicos, né, hidrotermais, okay, queimadas naturais de florestas, né, e outras coisas, quando ele vai assimilando, né, dissolvendo a água, ele encontra embaixo, né, do leito oceânico rochas calcárias, né. Então, nosso leito oceânico tem muita rocha calcária. E ao longo do tempo, o CO2, que é ácido, com carbonato, que é básico, gera um anfórico, ou chamado a gente de prótese, estudo isso aqui químico, chamado bicarbonato. Então, bicarbonato é o meio termo, tá bom? E com isso, você tem hoje o pH levemente básico. E o oceano também contribui com a regulação térmica, né, climática do planeta, ok? Ele tem mais de 90% do calor, né, do excesso, né, de calor global. Então ele mantém a água, como tem uma condutividade térmica, né, chama capacidade calorífica alta, né, e uma condutividade térmica mais baixa, ele consegue reter o calor. Então de dia você esquenta a água e o solo. À noite, o solo, que tem uma quantidade térmica muito alta, uma baixa capacidade de reter calor, né, ele esfria. Então o deserto é muito quente de dia, perde calor à noite, ok? Porque ele conduz bem, né, o calor. A água, como conduz mal o calor, né,
Então ele retém calor lentamente de dia e à noite libera lentamente. Por isso ele mantém a temperatura do planeta mais ou menos igual, né, com variação pequena entre noite e dia, dependendo do local. Beleza? Está bem claro isso? Se não fosse esse cobertura oceânica que nós temos, né, certamente a vida não evoluiria como ela é hoje, tá bom? Um problema sério que acontece hoje em dia, devido ao excesso de CO2 na atmosfera, devido à atividade industrial desde lá de 150, né, praticamente, ou compensar aí de 1750, a Revolução lá industrial, já tem algumas 2 séculos e pouco aí, nós temos queimado inicialmente muito carvão, né, carvão mineral ou lenha, né, e depois da descoberta de petróleo, lá para 1830, né, depois dos primeiros postos, 1850, por aí, você teve uma emanação gigantesca, né, de CO2 compostos baseados em carbono para a atmosfera, o que aumentou e tem aumentado o efeito estufa, porque o CO2 consegue render aquela radiação. Porque quando a luz solar parte, seja ultravioleta, né, e também região do visível, ela incide no solo, o raios A, né, o B é parte ultravioleta B, fica na atmosfera, e o C ele é retido lá acima da camada de ozônio, né, já na estratosfera, tá certo? E aí, o que chega aqui de energia luminosa, parte é devolvido como infravermelho, tá? É igual um carro, né? E com isso, a atmosfera, ela absorve essa radiação infravermelha. E com isso fica quente. Então, quanto mais CO2 tiver, que é uma molécula em dupla ligação, ela tem a capacidade de absorver muito alta, esquenta, tá bom? E isso tem contribuído para o aumento paulatino da temperatura ao longo, né, desses séculos, e principalmente atualmente está na faixa de 450 ppm CO2, antes era coisa de 230, houve aumento aí, 230 não, 300 e pouco, né? 280 para industrial e 424, esses valores variam da fonte, tá? Então houve mais de 50% de aumento aí, e isso está arquitetando nosso ecossistema. Como por exemplo, ó, a morte dos corais, né? Vocês estão acompanhando na imprensa, acho que esse jornal também. Então, várias barreiras de coral por dentro da história estão sendo afetadas. Beleza? E tem uma experiência que eu mostro que a função do CO2 é pura azul, segura firme só. Todos apuro. Assim, não, aqui as pilhas, assim, para ficar mais, borbulhar mais, isso. Forte. Sopra, menino. Não, você tem que colocar a boca. Tá limpinha, você não tem que. Vai, força. Olha lá, vamos ver se ela tem força desse pulmão, hein? Tá fraco. Mas, para não, menino. Sopra. Olha lá, olha o CO2 dela lá. Tá acidificando. Já virou, tá vendo? Ou seja, meio que ficou ácido por causa do CO2 do pulmão dela. Tá certo? Obrigado, valeu, só isso. Pessoal, se ela tá jogando CO2 para fora, né, ela expira oxigênio, a combustão lá na célula, né, de glicose, matéria orgânica, gera energia, vários metabólicos, ciclo de Krebs, tudo isso curso superior em bioquímica, ok? Porque quando você faz respiração boca a boca, um cara que está lá meio afogado, isso aqui, você não mata a pessoa. Porque senão estaria asfixiando o CO2, não é isso? Você acabou de jogar CO2 por fora? Não, pelo amor, você está me sufocando mais. Isso não acontece, pelo contrário, você salva. Por quê? Alguém sabe isso? Pensa aí, alguém tem uma resposta? A resposta é a seguinte, galera. Os processos bioquímicos, eles não são muito efetivos, eficientes, entendeu? Então a eficiência de um processo de respiração, de fotossíntese, né, fermentação e outros, eles têm baixo, eu não sei de cabeça, não me lembro, eu imagino que deve ser 40%, a 60%, a respiração não sei quanto que é. Mas quando você inspira 21% de oxigênio que tem na atmosfera, né, você tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, você devolve algo em torno talvez de 16% de oxigênio. Somente 4, 5% que realmente é absorvido pela célula para fazer, entendeu? A queima, né, da glicose e dos outros produtos orgânicos, entendeu? Então por isso que você continua dando oxigênio e salvando vidas. Só por isso. Parece uma pegadinha, porque lá no ensino fundamental, você aprende, olha, você inspira oxigênio e expira CO2. Resposta, o menino lá, certinho. Desculpa, você está errada. Menino, toma respeito. Eu falei, na verdade, você tira um pouco. Esse menino vai ser nome de alguma coisa, obesidade, certo? Tá, então cuidado com informações, muitas informações que você tem no ensino fundamental e médio não são 100% corretas.
aquele momento é útil para você entender, que a cabecinha está aprendendo coisa, tá bom? Então, beleza? Tem muitas coisas que vocês aprendem no ensino médio que não são totalmente corretas, mas no ensino superior vocês vão melhorar. E depois, nos pós-graduação, vocês vão melhorar mais ainda do que você aprendeu no ensino superior. O conhecimento não é escalonado. Vamos continuar. Pessoal, então falando de economia azul, é um modelo que concilia desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental. Então, é o seguinte, pessoal, se você extrai coisas dos oceanos, né, das lagoas, dos rios, a ideia é fazer um processo, né, de economia circular, né, que você não explore de forma degradante aquele insumo, né, aquele ecossistema que possa continuar existindo, né? Então você tem que fazer então, um processo de sustentabilidade, okay? De preservação ambiental. Em relação ao oceano, o oceano também é uma fonte de energia, okay? Os mares, tem países do norte, lá da Europa, alguns aqui no Brasil ainda se tem alguma coisa assim, mais a nível de pesquisa acadêmica. Mas tem gente que usa, então, o balanço das marés, né, das ondas, para poder fazer movimento mecânico que converte isso em turbina elétrica e gera eletricidade, tá bom? Então você também é uma fonte de energia do oceano. Continua. Você também usa muito, por exemplo, alguns processos, né, de gestão de corpos aquáticos para poder tirar proveito disso, né? Exemplo da agricultura. O tipo de organismos aquáticos, como peixe, camarões, bulussos, algas, entre outros, ganhando espaço como uma alternativa sustentável para enfrentar a crise climática, ok? Então, pessoal, lembre que nós plantamos, você tem o sequestro de carbono, né, quando você tem azar e tal. O que não se pode é queimar sem que haja uma renovação. Então, quando você derruba a floresta, né, para extrair carvão, depois queimar carvão para energia, isso é horrível, isso é energia suja, né, igual que faz com o petróleo. Petróleo é uma alta fonte de energia, mais de 150 anos a gente usa petróleo, seus derivados, mas recentemente não percebeu a gravidade de ficar usando isso como combustível sem que haja uma compensação desse carbono liberado. Então hoje tem o tal de sequestro de carbono, crédito de carbono, tem várias políticas aí, né, em todos os países que estão sendo estabelecidas para você realmente mitigar esse impacto que já está muito gritante hoje em dia, a ponto de previsões bem sombrias, né, para que da década de 50, eu não vou estar mais vivo em 1950, 2050, mas você provavelmente já está sofrendo aí problemas seríssimos, né, de aquecimento global, né, falta de recursos, água limpa e outros problemas. Quem sabe até uma terceira guerra mundial aí, por água, falta de água e combustíveis, possa estar acontecendo. Infelizmente o ser humano tem esse lado bom e lado mal, né, e se mexer lá com alguns poderosos, o negócio. Eu não estou preocupado lá que quem está morrendo. Eu estou preocupado com o inimigo dele. Vou ficar numa nave lá em cima, ir para um lugar bem longe. Tá? Mas vamos voltar. Cultivo de algas marinhas vem sendo apontado por especialistas como solução natural para o sequestro de carbono. Claro, a alga faz fotossíntese. E por fotossíntese sequestra o CO2, né, e gera matéria orgânica, carboidrato. Então, isso é legal. Lembrar que a água, as algas também são usadas para várias funções. Então você hoje em dia tem também a partir de algas e outros, né, animais, queratina, né, de outros tipos de animais, de moluscos, várias coisas. Você está obtendo vários produtos químicos hoje, né, a ser biopolidos para poder estar utilizando, né, na vida, na sociedade, de forma mais sustentável. A economia azul, então, é economia circular para gerir resíduos e valorizar recursos. O nosso colega aqui vai falar um pouquinho depois de economia circular. E a nossa colega agora vai falar sobre alguns polímeros, né, que são chamados polímeros convencionais, que estão presentes, né, na nossa sociedade, e são altamente poluidores. Tá bom? Enquanto eu vou falando sobre plástico, o professor vai fazer o experimento de poliuretano, para ser mais fácil. Ela vai falar de vários polímeros ali que são comuns na sociedade, inclusive poliuretano. Enquanto isso, eu vou misturar uma porção de dois produtos que geram poliuretano. Que tem aqui é o isocianato e o poliol. Quem gosta de polímeros, lá em Vitória tem uma loja chamada Brasil Fibras, lá em Vila Velha. Lá vem tudo de polímeros, epox, né, acrilatos, e com isso você compra e brinca de fazer polímeros, tá bom? Os plásticos, eles são basicamente formados por polímeros que são derivados da nafta, que é uma das camadas que a gente tira do petróleo. O petróleo tem várias camadinhas e a nafta é uma das mais fáceis que a gente consegue
tirar por diferença de temperatura de ebulição. Os polímeros, eles são uma cadeia longa. A gente tem os monômeros, que são cadeias mais curtinhas. E aí a gente vai juntar vários monômeros e esses monômeros vão formar polímeros. Aqui a gente tem duas categorias dos plásticos, que são os termoplásticos e os termorrígidos. Basicamente, a diferença entre eles é que os termoplásticos, depois que a gente produzir eles, a gente pode aquecer e depois a gente pode moldar eles de novo, produzindo outras coisas. E os termorrígidos, como o próprio nome diz, eles são mais rígidos. Então a gente vai produzir ele uma vez e a gente não vai conseguir aquecer para poder produzir outras coisas. Então essa é basicamente a diferença. Aqui a gente tem exemplos de cada um. O termoplástico, a gente tem o PET, que é a própria garrafa PET que a gente conhece. O PEAD, que é a polietileno de alta densidade, que a gente usa para tampas e frascos. Os termorrígidos, a gente tem baquelite, resina e resina epóxi. Aí aqui a gente tem meio que um cadeio de como a gente produz os plásticos. Como eu falei, eles são derivados da nafta. Então a nafta, na primeira parte, a gente vai ter o refino. Então a gente tem óleo, TNP. E depois a gente vai ter a primeira geração, que são derivados dessa nafta, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, a gente está falando de química orgânica. Então os hidrocarbonetos, eles são os compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Então, inclui epeno, propeno, buteno. E aí, depois da primeira geração, a gente vai para a segunda geração, que são os exemplos que eu acabei de falar. Então, a gente tem o PET, o PS, o poliestireno. E aí, a gente passa para a terceira geração. A terceira geração são os próprios materiais que a gente usa, que a gente produz com plástico. A gente tem a sacola de plástico, a garrafa PET. E aí, a gente passa para o mercado. Somos nós, os próprios consumidores. E aí, quando a gente termina de usar os produtos que a gente comprou, né, que a gente encontra, a gente vai jogar fora. Então, a gente tem aqui a quarta geração, que é a reciclagem. Por isso, a gente sempre tem as lixeirinhas separando cada tipo de material e os recicláveis são uma das lixeiras. Por exemplo, quando a gente jogar os plásticos recicláveis, a gente pode fazer outras coisas com ele. Aí aqui a gente tem um problema ambiental, que é a poluição por microplásticos. Como o próprio nome já diz, eles são vários pedacinhos de plástico. Então, se a gente descartar de forma correta, eles podem parar no rio, no mar. Então, sei lá, se um peixe ingere esse microplástico, a gente vai ingerir esse peixe e, pela cadeia alimentar, vai acabar parando na gente. Então, a gente vai acabar ficando contaminado também. Por isso é sempre bom descartar de maneira correta. Ok, pessoal. Então, rapidamente, só para mostrar aqui, tem duas coisas aqui. Eu fiz então o poliuretano, que está começando a crescer, é uma reação exotérmica, sente aqui embaixo a temperatura, ok? E ele está, começando a formar poliuretano também, está crescendo, igual um burro. E se aquela espuma que é usar para fazer cadeiras, móveis, tá? Tá crescendo, igual um burro, Tá vendo aí? Olha aí, vai ser um vulcão aqui, Vou deixar aqui, não vai dar para passar para tudo, não. Aqui, tá crescendo. Eu vou para lá, senão vai burrar aqui na minha mão. Deixa ficar quieto aqui. Tá crescendo. E aqui, pessoal, eu tenho outro polímero que está ali em cima, aqui, hidrocílio. Alguém aqui tem pai agricultor? Todos vocês? Olha, depois a gente conversa sobre isso. Isso aqui é um material gerado pelo Instituto GTPAN, né, lá de São Paulo, chamado hidrocílio, tá? Ele tem a patente. Ele pega poliacrilitrila, que é de roupa, né? Tem muito poliacrilitrila, que é um polímero, para o mundo têxtil, né? Da indústria têxtil. Isso é um resíduo, muitas vezes vai para a aterro sanitário. O que ele faz? Ele faz uma hidrogenação, ele faz uma hidratação desse material e também coloca potássio na molécula. Então ele serve como nutriente para as plantas, porque tem potássio e nitrogênio, e ele é um polímero super absorvente. Ele tem 100 vezes a água. Se você colocar 1 grama disso, ele segura forma um gel, 300 mililitros. Imagina isso, se você pegasse 1 quilo disso. Aí você tem 300 litros de água. E esse material, esse gel, você coloca nas covas das plantas para reter a umidade da planta em longos períodos, mesmo em época de estiagem. Tá? Então ele funciona como nutriente e como repositor de água lenta para a planta, tá bom? Então aqui, eu coloquei um pouquinho lá embaixo, ele está começando a formar um gel. Ele vai ficar totalmente sólido, aqui, tá vendo? Ele está gelatinizando junto com a água. Muito interessante esse material. Desenvolvido pelo Instituto GTPAN, que foi um dos patrocinadores
em 2022, né, do livro, da primeira edição do Almanac Químico. Pessoal, o que é importante aqui, vocês viram ali a flauta de hidrogênio? Aquele hidrogênio que é produzido ali naquele experimento foi por reação química, mas na indústria ele é obtido por eletrólise, principalmente agora. Mas, infelizmente, essa percentual de hidrogênio verde, que é feito por eletrólise, que é mais limpa, era uma parcela muito pequena desse pente do hidrogênio atual ao longo desse século, que é utilizado a partir, por exemplo, da reforma, né, de vários produtos contendo carbono mineral, carbono vegetal, mineral, ulha, várias concentrações diferentes de petróleo. Gera-se chamado de hidrogênio cinza. Geralmente é um processo que se faz, uma termalização, uma gaseificação em 600, 500 graus, 700 graus, dependendo do processo, e com vapor de água. Então, nesse processo, você pega o carbono, reage e gera um percentual elevado de hidrogênio, tá? Que é usado também na indústria para outros fins. Então, esse hidrogênio cinza, extraído a partir de fontes não renováveis, como gás natural, né? Ele é assim, exatamente por isso, você está usando energia renovável, não renovável. O hidrogênio azul, ele também é não renovável, só que se tem captura e armazena carbono. O CO2 que é produzido no processo lá, ele não é emanado para a atmosfera, ele é recolhido, absorvido no próprio indústria. Então é chamado de hidrogênio azul. E o verde é aquele gerado limpo, completamente limpo, via eletrólise. Aqui tem outro quadro que mostra diversas outras possibilidades de hidrogênio. Mas se você tem captura ou não de carbono, você vai gerar várias classes aí associado também se ele é natural, se ele vem do antracito, da ulha, entendeu? De eletrólise. Então, por isso, tem várias classes de hidrogênio. Continua. Aqui também mostra como você pode produzir hidrogênio a partir de várias fontes, desde gás natural, petróleo, carvão, biomassa, nuclear, eólica, hidroelétrica. Aqueles últimos lá é só para gerar eletricidade, e a eletricidade gera eletrólise, tá bom? Aqui ele fala sobre o uso do hidrogênio verde, que é o de eletrolítico. A fonte de geração pode ser uma turbina, pode ser energia solar. Portanto, tem alguém gerando energia elétrica, e aí a energia elétrica gera eletrólise, tá bom? Porque aí na eletrólise quebra a água, forma hidrogênio e oxigênio. Fora do hidrogênio, já expliquei, a reação do hidrogênio, já expliquei, não preciso repetir. Porque isso aqui, porque a TAR geralmente é de uma cor que não veio o show. Aí pegaram algumas reações do show para casar aqui com essa questão ambiental. Aqui também comento, já te comentei, que você usa o mar, várias fontes, para extrair vários compostos. Exemplo, hoje aqui tem muita pesquisa de vários fármacos, biofármacos, biomoléculas que são usadas para, por exemplo, cura do câncer, pesquisa em câncer e vários outros tipos de doenças, tá? Então são compostos bioativos extraídos de algas, por exemplo. Você pode usar na farmacopeia, na região, nessa área de biomédica. Inovação também cosméticos, muitas comédias natura, tem a marca famosa, sempre faz alusão à floresta amazônica, Realmente tem compostos que são ativos, que têm propriedades interessantes, seja para beleza, para saúde e outras questões. Pode passar, e acho que isso a gente já termina agora. Aqui no Minicentro, pessoal, infelizmente não deu para fazer aqui, porque o auditório tinha muita luz, não dá para fazer. Mas passou um slide aí mostrando a bioluminescência. É muito presente em seres marinhos, como vocês estão vendo aí, através da oxidação luciferina, que é uma proteína comum desses animais, é catalisada pela enzima luciferase e gera óxido de luciferina que produz luz. Isso é então um estudo à parte. E no lixo de química tem um capítulo lá sobre quimiluminescência, tá bom? Vocês vão aprender muita coisa sobre quimiluminescência. Continua. Para poupar o tempo, falar bem rapidamente sobre esse conceito. A economia linear é algo bem simples de escrever e é circular também. O que acontece? Quando você tem um produto, sai da empresa ou extrai de algum lugar, como que normalmente é o caminho e como era antigamente? Você extrai, vai para a fábrica, depois vai para o mercado, depois vai para a sua casa e depois você joga fora. Não tem nenhum tipo de ciclo que você consiga reaproveitar. Essa que é a palavra-chave da economia circular. A economia circular você consegue extrair, ir para a fábrica, ir para o supermercado, nas suas mãos, mas não termina aí. Na verdade, você consegue reutilizar, que essa é a parte importante. Se você descartar também de forma incorreta, você pode fazer prejuízos inacreditáveis na natureza, até de certa forma matando os seres vivos. E dessa forma, com a economia circular, diminui muito essas quantidades de desastres que podem acontecer. A eutrofização também é um impacto bem interessante. O que acontece é o quê?
A eutrofização é um acúmulo excessivo de nutrientes, como fósforo e nitrogênio. E o que acontece? Quando acontece esse acúmulo, além da água que vai tomar um cheiro inacreditável, diversas espécies que são mais evoluídas, como os peixes, por exemplo, que necessitam de mais oxigênio, eles acabam morrendo com essa contaminação dentro da água. E isso causa um grande prejuízo na natureza. Não só pra gente. Imagina um pescador, por exemplo, que tem um trabalho. Que esse é o trabalho dele? A pescaria. Mas ele acaba indo no rio que ele acaba fazendo o trabalho dele, encontra uma situação como essa. Como que você acha que um pescador como esse vai fazer o trabalho dele? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do nosso curso lá na UFES. Ele foi criado em 1988 e começou só com a licenciatura. E em 91 foi criado o Centro de Ciências Exatas, assim, onde nós temos aula, que junta os cursos de Química, Física, Matemática e Estatística. Em 97 foi criado a nossa parte do curso, que nós fazemos, que é o bacharel, que é voltado para pesquisa. Quando eu entrei no curso do ano passado, era o PPC, que é Projeto Pedagógico do curso, era o PPC de 2006. Quando eles entraram, já era de 2018. Esse ano está sendo criada a nova proposta para 2016 e tem algumas matérias novas, algumas específicas de extensão, como extensão de Química e de Tecnologia Industrial, e matérias sobre Tecnologia, que é dada pelo professor Onério, que o pessoal já está terminando o curso no 7º ou 8º período. O curso tem 13 atividades curriculares e também tem um programa de pós-graduação, que é comandado pelo professor Marcos. Nosso curso tem a coordenadora do curso, que ela é professora de Analítica, Fenomenha, Rosângela, e temos 4 doutores especialistas nas 4 áreas da física, que são Físico-Química, que é o Anderson, Analítica, que é o Onésio, Orgânica, que é a Priscila, e Orgânica, que é o Álvaro. E aqui eu tenho 2 sócios, uma do campo de Goiabeiras, que é onde fica o nosso curso, e de um dos laboratórios da UFES, que é o LabTech, que é o laboratório focado em petróleo. Em cima, vocês podem ver alguns nomes, tem o LQA, o Laboratório de Analítica, que é o professor, o LEQI, de Orgânica, o Laboratório de Química e o Laboratório de Química Orgânica também. E também tem um laboratório que eu não achei a foto para colocar aqui, que é o laboratório que a gente tem aula, o Laboratório de Química Experimental. E é só isso. E aqui no final, se vocês quiserem ver o QR Code para responder as de satisfação do show e da palestra, eu agradeço. Me complace amarte, disfruto acariciar